Olá, o entrevistado de hoje do Primeiro Plano é Lourenço Casarré, jornalista, escritor e dramaturgo. Nós vamos falar sobre o livro que ele acabou de lançar, que é A Arte Excêntrica dos Goleiros. Realmente é uma coletânea de contos, não é isso, Lourenço? Exatamente. E você fala aqui muito sobre solidão. É uma característica sua? Você como escritor, você tem essa solidão muito, vamos dizer assim, aflorada? Bom, de certa forma você está colocando algo que realmente ocorre, quer dizer, a literatura é um trabalho bastante solitário, né? Porque, na verdade, enquanto você está escrevendo, você não costuma escrever, quer dizer, ninguém te contribui, né? Ninguém contribui naquele trabalho para você, você faz sozinho, né? E depois, claro, depois do trabalho pronto, você até pode pedir para alguém ler e tal, dar uma opinião. Mas eu estou dizendo, o momento criativo, o momento em que você está realmente criando aquela história, você está isolado, né? Exato. Então, talvez isso possa ter me levado a escrever contos que vários personagens são solitários, né? Nesse livro que você está falando, e no meu livro anterior, tem muitos personagens solitários. Mas eu já tenho 5 livros de contos, né? Em cada livro, realmente, eu trabalho um tema, né? Num outro livro meu tinha o tema da loucura, num outro tinha o tema da infância, e no outro eu fiz, assim, uma espécie de uma leitura de antigos contos gaúchos, né? Então, cada livro eu escolho um tema. Coincidiu, né? Nesse livro, coincidiu que eu notei, assim, que os personagens dos contos todos eram solitários, e como você percebeu também, né? Eu dividi o livro em 2 fases, né? Tem uma primeira fase em que essas pessoas solitárias são pessoas comuns, são um jornalista, né, um Você põe de uma engenheiro. forma muito clara esses personagens, como se a gente estivesse identificando com amigos que já passaram pela vida. Quer dizer, é uma coisa assim muito natural que você faz com essa solidão. Bom, na verdade é o seguinte, o meu ato de criar, ele não é muito raciocinado, entendeu? Ele não é muito racional. Eu não penso assim. Na verdade, eu tenho um objetivo, eu digo assim, bom, vou escrever um conto sobre um determinado personagem que às vezes eu conheci, eu me inspirei naquela pessoa e tal, e aí a partir daquela pessoa, da maneira como ela é, eu começo a escrever. Quer dizer, daqui a pouco eu já estou criando uma linguagem para ela também, né, para ela se expressar. Certo. Eu estou compondo essa pessoa com detalhes, e as pessoas que conhecem o meu trabalho, alguns críticos têm chamado a atenção para isso, a criação de detalhes, eu vou empilhando detalhes até realmente deixar aquela pessoa bem clara, assim, né? Então, como eu te disse, ou eu parto de uma pessoa que eu conheço e que aí eu vou adaptando essa história que eu quero contar, ou então eu imagino, por exemplo, nesse livro tem um conto que você até falou, né, que tem uma mulher que vai anotando os contos dela e tal. Isso, os sonhos que ela tem. Os sonhos. Então, eu peguei e simplesmente eu juntei uma série de sonhos que eu tinha e anotava num caderno e tal, e fui adaptando, né? Adaptei, assim, um caderno, eu escrevi 50 contos, então eu escolhi 4 ou 5, depois criei uma personagem que ia contar aqueles... Então, fiquei imaginando uma mulher de meia idade, uma mulher solitária, papapá. Então, essa mulher vai contar essas histórias, né? Então, os personagens, ou eu parto de algo conhecido, ou eu invento, né? Eu invento uma personagem. Você sendo dramaturgo, você acha que essa facilidade em criar e montar personagens vem desse lado dramaturgo que você tem, de novela, dessa coisa toda? Não. Aí eu acho que é até o contrário. É o contrário. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que quando você está trabalhando na dramaturgia, na peça de teatro, você trabalha basicamente, no meu caso, que sou um escritor, né, que venho da literatura, basicamente eu trabalho com o diálogo, com a palavra, né? Eu imagino aquela pessoa falando, eu imagino a riqueza dos diálogos que vão depois dar toda aquela cena. Já no personagem da literatura, assim, não é muito forte, digamos, a presença do diálogo. Né? Aí eu vou entrar no detalhe da literatura. Quer dizer, o que é o diálogo? O diálogo é reprodução da nossa linguagem oral, né? E nos meus contos eu até não reproduzo muito. Eu reproduzo de vez em quando, digamos assim, vamos fazer um cálculo louco aqui. A cada 10 páginas eu boto uma frase do personagem. Mas o diálogo no teatro não, ele é calcado realmente em cima do diálogo. Então eu diria que não. Eu diria que na literatura, no conto, por exemplo, o que eu quero criar? Eu quero recriar, quando eu recrio essa linguagem, o diálogo, eu quero recriar com, digamos, com realidade
a linguagem que nós usamos no nosso cotidiano, né? Daí que até as pessoas falam assim, que eu uso muito gauchês nos meus livros, né? Porque algumas expressões e tal. Eu tento reproduzir a linguagem falada, reproduzir da melhor forma a linguagem falada nos contos. Né? Perfeito. Agora, Lourenço, quando é que você está sendo o Lourenço escrevendo e quando você está utilizando personagens fictícios? Porque, na verdade, o que acaba é que o escritor, ele cria todos os seus personagens, por mais que ele tenha uma referência. Então, todos esses mundos estão aí dentro de você. Bom, para escapar desse tipo de pergunta que você está me fazendo, os escritores, todos os escritores, na verdade, o que a gente diz, e depois, com o tempo, com a experiência, você vai percebendo que existe algo realmente assim. É o seguinte, o narrador, o cara que está contando o conto não é o escritor. O escritor é o cidadão que tem CPF, que trabalha, que paga o imposto de renda. Esse é o cidadão, né? Esse é digamos, o Lourenço Casarré. Exato. O narrador, quando eu começo a narrar um conto, e aparentemente sou eu que estou narrando, né? Se é um narrador, uma pessoa contando uma história, está dizendo, bom, esse cara é o... Só que eu tenho digamos, uma tática, não sei, que quando eu vou contar uma história, então acontece um fato que me impressiona. Digamos, eu vejo um fato na rua que me impressiona, um atropelamento, digamos. Uhum. Então eu vou contar aquela história. Mas aí eu não faço assim, bom, eu, Lourenço Casarré, vou contar a história. Eu digo assim, bom, mas tinha uma senhora ali, que era uma velhinha, com 80 anos, que estava olhando. Então eu vou botar essa velhinha a narrar. Então ela já começa a narrar pelo ponto de vista dela, pelos valores dela, né? Então, isso aconteceu um negócio interessante, por exemplo, eu tenho um conto que tem uma briga de mulheres por um cara e tal, né? E aí uma mulher ficou ofendendo a outra, no meu livro anterior. Aí eu fui numa escola lá, então quando uma mulher fica ofendendo a outra, ela usa uma série de palavras fortes e tal. E uma menina que tinha lido o livro num colégio, num livro de segundo grau, a garotada 17, 18 anos, a garota levantou, fez um discurso que eu era um cara preconceituoso e começou a me baixar a pancada. Eu digo, minha filha, houve um engano aí, você tem que ver o seguinte, eu recriei uma mulher que está brigando com outra pelo namorado, eu tenho que reproduzir a linguagem dela, e a linguagem dela é preconceituosa, é racista, essa coisa toda. E ela, porque na verdade ela não é interessante, né? As pessoas, como você disse, as pessoas têm a tendência a identificar o escritor. Claro que o escritor está dentro do livro, muitas vezes ele narra com, digamos, do ponto de vista dele mesmo e tal, mas eu tenho essa estratégia, eu costumo narrar, digamos, por exemplo, como eu trabalho muito com literatura juvenil, eu tenho muitos livros de literatura juvenil, às vezes eu narro pelo ponto de vista de um garoto de 11 anos, de uma garota de 12 anos. Perfeito. Eu tenho que... Então, todas essas... essa adaptação que você acaba fazendo dos personagens com você na visão. Exatamente. Daquelas... Que pode ser, a minha visão pode ser a visão de uma criança, de um velho, né? Claro, no fundo, como eu te disse, nós estamos fazendo uma brincadeira, na verdade, sempre o escritor está ali, né? Ele por trás, porque se ele imaginou uma velhinha, ele já criou aquela velhinha. Ele criou a velhinha, né? Mas, de qualquer maneira, é uma estratégia que a gente tem, porque é uma coisa que eu uso bastante nos meus livros, inclusive eu usei num livro que se passa em Brasília, tem Brasília como cenário, embora eu não diga que é Brasília. Eu imaginei um livro, eu vou resumir assim, um segundinho, uma história de uma menina que fica grávida, adolescente, empregada doméstica, e não pode ter aquele filho que a patroa não quer, ela sobe nessa ponte do Bragueto, se joga no meio do lago, então aí eu vou botar dois personagens que vão salvá-la. É um nadador de clube de natação, que estava vindo do Minas ali, que nada ali, e esses caras que andam de caiaque. Então eu botei... Esse é o drama, né? E eu imaginei. Só que quando eu fui contar essa história, eu conto essa história pelo ponto de vista, por exemplo, de um velhinho que está pescando na beira do lago. Então tem um velhinho que está pescando e começa a contar a história. Aí a mãe do nadador que vinha com ele no carro e vê o filho nadando, começa a falar como a mãe do narrador, que ela está preocupada, que ele pode e tal. Aí tem uma menina que está jogando vôlei num clube dali, ela vê aquele negócio e ela começa a narrar. Então, então eu jogo muito com esses pontos de vista, né? Eu jogo muito com esses pontos de vista e tento aí, como escritor, me colocar na pele dessas pessoas que eu estou imaginando para ser uma linguagem mais, digamos assim, mais verdadeira, né? Eu tenho a minha tentativa, assim, como escritor de contos e tal, é muito de contar histórias e, ao contar essas histórias, reproduzir bem a
psicologia das personagens, reproduzir Você a estuda linguagem. bastante para poder fazer personagens, para poder montar histórias? Porque, na verdade, um escritor, ele precisa ter conhecimento de várias áreas para que ele possa levar isso ao seu público, não é? Eu não saberia te dizer assim, eu acho que essa poderia te responder de várias formas. Você me coloca assim, se eu estudo, né? Eu acho que cada conto é um conto diferente, né? Então, por exemplo, quando eu escrevi esses contos que eu te falei, eu tenho um livro de contos que são basicamente personagens loucos. São loucos de Pelotas, loucos da minha cidade, aqueles loucos conhecidos pela cidade, que andam. Que você falou que fez um levantamento com o seu pai dessas pessoas. Cada louco tem a sua mania, tem aquele louco que tem a mania de andar e tal. Então eu peguei meu pai e disse, pai, vamos ver os loucos aqui. O pai começou a ter louco assim e tal. E eu me lembrava, alguns eu tinha conhecido na infância e tal. Então, daqui a pouco, alguns deles eu me lembrava. Tinha um que eu passava todo dia para ir para o colégio, ele estava perto do meu colégio. Então, eu comecei a recriar com uma linguagem poética, né, aquela personagem e tal. Agora, o aspecto de estudo, eu não diria que é estudo, eu diria que é, assim, reflexão. Perfeito. Eu vou te dizer o seguinte, por exemplo, eu quero escrever uma história X, né, com um determinado personagem. O meu estudo é, digamos, antes de dormir, eu me deito, e fico imaginando aquilo, fico acrescentando detalhes, fico enriquecendo aquele personagem, pensando nele e tal. E num determinado dia, 4, 5 dias depois, eu levanto de manhã, vou para a máquina e aquela história me vem toda mais ou menos como eu imaginei, né? Agora, depois que essa história essa primeira versão está no papel, aí eu trabalho mais 10, 15 versões, porque aí sim eu vou enriquecendo. Nessa primeira versão, que eu escrevo muito rapidamente, eu não tenho um grande cuidado com a linguagem. Eu estou querendo o quê? Estou querendo agarrar a história, né? Então, eu agarro a história ali, a história está presa ali dentro. Aí eu começo a polir a linguagem, começo a trabalhar, e também, ao mesmo tempo, eu começo a ver que eu posso enriquecer o personagem. Se ele fizer uma ação assim, essa ação vai ser muito significativa, porque vai mostrar, vai enriquecer, entendeu? Então, a criação, assim, na questão do estudo, não. Eu decido que eu vou escrever uma coisa e começo a pensar muito nela. Correto. Esse livro que eu te falei, de Brasília, que eu escrevi essa história, o nome do livro é Nadando contra a Morte, né? Eu comecei a ler muito em Brasília notícias de jornal de meninas que tinham filho, que ficavam grávidas, que botavam o menino fora em lixeira de bloco, aquela coisa toda. Eu comecei a ficar preocupado com essa questão da gravidez, digamos, indesejada, né? E aí eu passava ali na beira do lago para ir para o Senado, para o Clube da Imprensa e tal, e eu digo, pô, daqui a pouco o drama se passa aqui, né? E aí comecei a imaginar a menina cair ali, comecei a olhar aquelas personagens todas. Esse livro que eu estou te falando, Nadando contra a Morte, foi um livro que eu escrevi muito na cabeça antes de sentar. Então é o seguinte, quando eu sentei, eu escrevi o livro em 2 semanas. Mas é uma coisa muito rara, né? Muito rara. Os meus livros, eu tenho um livro que eu levo 7 anos, desde o momento inicial, que eu faço o primeiro esboço, até acabar. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho já publicados, entre livros adultos e juvenis e coletâneas, 40 livros, mais ou menos, 40 títulos. Eu posso dizer que, na média, eu levo, entre o primeiro momento que eu esboço uma história, que eu concluo, 3 anos, 4 anos, que é o tempo que eu fico refazendo. Agora me diz uma coisa, Lourenço, nós estamos falando aí da parte da confecção, do tempo que você leva. Você, na segunda-feira da semana passada, você sentou e foi concluir um livro, não é isso? Exatamente. O que vai falar sobre esse livro? Para depois nós entrarmos aqui na arte excêntrica dos goleiros. Você quer dizer o que vai ser esse livro? Não, esse outro livro, na verdade, é o seguinte, ele já tem um título provisório, eu estou chamando ele por enquanto, né? Porque o livro até sair você vai mudando o título dele, né? Eu estou chamando ele de Compêndio do Inexato. Por quê? Porque é uma reunião, assim, de coisas. Eu juntei ali contos que eu escrevi ao longo... O conto mais antigo é um conto que eu tenho ali de 86, 87. Então, são 20 anos de contos. Então, como esses contos, por exemplo, já diferentemente desse livro, esses contos não têm nenhuma unidade. Entendeu? Então, é o inexato. É o inexato. Eu tenho contos ali que eu conto histórias que eu vi quando eu era menino pequeno em Bagé, né? Tem histórias que eu conto que eu vi quando eu era adolescente. Tem histórias que eu imaginei agora, há 3 semanas atrás, já, um cara com 50 anos, tu entendeu? Então, é um livro totalmente inexato. E esse livro eu precisava mandar para Porto Alegre e comecei a trabalhar nele e me perdi no tempo na semana passada. Agora me diz uma outra coisa. Quando é que começou o Lourenço na literatura? Na literatura.
Olha, eu tenho um amigo que me disse esses dias uma frase que eu fiquei surpreso, que ele dizia assim, olha, quando tu estava no Exército, com 18 anos, tu já dizia que ia ser escritor. Eu não me lembrava disso, mas ele me disse. É o seguinte, quando eu me formei, eu sempre gostei muito de ler, né? Gostei muito de ler, não imaginava que eu seria um escritor, nem imaginava que eu seria um jornalista, né? Eu sempre tive uma certa facilidade de escrever redação no colégio, escrevia direito e tal, e lia muito. Quer dizer, o cara que lê muito, ele sempre tem um arsenal, né, de expressão e tal. Então, eu não imaginava que seria escritor nem jornalista. Aí me formei em jornalismo em 75 e comecei a trabalhar, né? E sempre antes de acabar a faculdade, eu fazia faculdade e trabalhava de dia, então eu não tinha muito tempo. Depois que eu me formei no jornalismo, que eu comecei a trabalhar, trabalhava o dia inteiro, de noite sobravam umas horinhas. Então nessas horinhas eu comecei, de brincadeira, a escrever alguns contos, escrever algumas historinhas e tal, coisas muito toscas e tal. Em 80, eu estava com 27 anos, eu peguei um desses contos e mandei para um concurso de contos no Rio de Janeiro. E aí venci o concurso. Então eu fiquei meio empolgado, né, com aquele negócio e tal, que tinha ganhado um concurso de contos. Aí eu digo assim, bom, agora então eu vou escrever um livro mesmo. Então planejei, digo, olha, vou escrever um livro. E levei um ano escrevendo um livro, escrevi meu primeiro livro, chamado Agosto, Sexta-feira 13. Mandei para editoras e ele foi aceito pela segunda editora. Né? Então foi uma surpresa muito grande, eu estava com 28 anos e tal, e aí eu digo, bom... E daí você veio ganhando vários prêmios, exatamente, não é isso? Aí no ano seguinte, em 82, eu ganhei um prêmio literário muito grande, que foi a primeira Bienal Nestlé de Literatura, que era na área de romance, né? E eu concorri com 450 romances. E eu ganhei esse prêmio. Então foi um prêmio muito, muito importante para mim, assim, como incentivo, né? Então, a partir daí, eu comecei a escrever mais. E ao longo de lá, desses últimos 23 anos, aí eu tenho produzido muito. Como eu produzo livros juvenis também, que são livros, novelinhas curtas, né, de 100 páginas e tal. E, então, ao longo do tempo, eu produzi esses livros que eu te falei, que são mais ou menos umas 20 e tantas novelas juvenis. Coletâneas de contos minhas são 5 e eu também estou em outros coletâneas de contos com outros autores. Com outros autores. Que aí são mais 7 ou 8. Tem um livro infantil, né? E tem algumas novelas adultas que nós chamamos, que são novelas mais para, digamos, segundo grau, escolas para garotada mais amadurecida. Né? Agora vamos falar então rapidamente, porque a gente já conversou tanto que o nosso tempo já está acabando. Vamos falar rapidamente sobre a arte excêntrica dos goleiros, que é o seu livro, e que realmente você bota vários personagens aí na solidão. Então, vamos rapidamente, faz um resumo do que você quis botar aí, que nós falamos no início da nossa entrevista, mas para finalizar, para que o público tenha noção do que é esse livro. Bem, basicamente, eu juntei nesse livro 14 contos publicados ao longo de 15 ou 20 anos, que depois eu notei que eles tinham uma unidade, a unidade era a solidão. Também notei que metade desses contos, 7 contos, tratam de pessoas, digamos, comuns. Um goleiro, um engenheiro, um jornalista, uma mulher que anota seus sonhos. E depois também notei que os outros 7 personagens já eram, assim, uma escultora, né? Era um teatrólogo, não é? Era um jornalista que conta uma história para um outro amigo dele que está muito doente, essa coisa toda. Notei, assim, que os personagens já eram mais intelectuais e os outros eram mais normais, digamos assim. Né? Mais do dia a dia, mais do cotidiano. Então eu dividi entre, digamos, os artistas e os homens comuns. Né? Então, a partir daí, são histórias que eu criei, como eu te disse, ao longo de 20 anos, que foram publicadas numa revista aqui, num jornal ali e tal, e aí eu reuni nesse livro. Por que o nome Arte Excêntrica dos Goleiros? É, inclusive, o nome de um dos contos. É o nome de um dos contos, né? Do goleiro, do velho goleiro decrépito, já decadente, quando ele vai contar para uma jornalista a história dele, né? Por quê? Porque eu acho o seguinte, o goleiro, esse título eu tirei, Arte Excêntrica dos Goleiros, de um escritor russo chamado Nabokov, que jogava no golo. E porque o goleiro também, na verdade, o goleiro é um símbolo de solidão. Dentro do futebol você tem 11 ou 10 sujeitos jogando, né? E o goleiro isolado, né? E o goleiro é o sujeito que está sempre na defensiva, ele vai ser atacado, né? Ele não tem, digamos, prazer nenhum a não ser se defender dos ataques dos outros, né? Então ele é um bicho encurralado. Então, a partir daí, como eu acho que os personagens dos contos, muito deles, são seres, assim, encurralados mesmo, pela solidão. Então, eu achei que o título era o adequado para o livro. Perfeito. Bom, Lourenço, foi ótimo ter você aqui. Eu espero contar
outras e outras vezes, até para falar desse último que você acabou aí na segunda-feira passada, viu? E, muito bem, o seu livro, quem tiver oportunidade de ler, onde é que pode conseguir? Olha, ele está sendo vendido aqui na livraria Esquina da Palavra, na 406 Norte, né? Certo. Inicialmente. E agora nós vou fazer um lançamento público do livro, mas ainda não tenho uma data certa. Vai ser daqui a pouco. Então, nós vamos divulgar quando for. Tá certo. Muito obrigada, Lourenço. Eu acabei de conversar com o Lourenço Casarré. Ele é jornalista, escritor e dramaturgo. Participe do nosso programa. O nosso e-mail é tvdistrital@cl.df.gov.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Olá, o entrevistado de hoje do Primeiro Plano é o Wellington Frazão. Ele é um dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Só que nós não vamos falar sobre saúde bucal, e você já vai entender. Nós vamos falar sobre musicalização tonal. O que é isso? Um dentista que foi convidado pelo Humaniza SUS para levar o seu projeto, a sua criação, a todo esse tratamento que vai ser feito dentro do Ministério da Saúde. Bom, Wellington, vamos explicar o que é o seu projeto e por que você foi convidado para participar desse Humaniza SUS. Bom, o governo federal, através do Ministério da Saúde, ele lançou o programa de humanização, que é o Humaniza SUS. Esse programa, ele prega o seguinte, que o paciente não é mais só consulta e remédio, e sim o resultado de um conjunto de recursos para que melhore a qualidade de vida dele. Então, lá na Secretaria de Saúde, eu sou dentista lotado em Planaltina DF e trabalho também com um grupo de palestras em saúde bucal à terceira idade, diabéticos e escolares. Aí me chamaram, uma vez que eu arranho o bandolim, me chamaram para tocar nos eventos. Então foi aí onde eu propus essa proposta de fazer esse projeto em cima da música tonal. Agora, em relação a você levar o seu trabalho ao SUS, de que forma você vai contribuir com tudo isso? Bom, lá em Planaltina já existem as oficinas em curso dentro do Humaniza SUS, que é justamente inserir no cotidiano das pessoas eventos que melhoram a qualidade de vida. Exemplo, então tem a oficina de jardinagem, que ensina as pessoas a trabalharem com jardim, que é uma terapia ocupacional, que é uma ocupação. Tem também oficinas de nutrição, de culinária, que ensinam, que essa oficina é para as pessoas aprenderem a fazer uma comida mais saudável. E assim, nas diversas áreas das oficinas. Então, essa proposta, inicialmente, agora eu fui convidado pelo NUNEMAT, que é o Núcleo de Medicina Alternativa da Fundação, para montar um projeto que deverá acontecer, está em fase de estudo ainda, no Hospital de Apoio, justamente levando essa proposta de musicalização tonal. Agora então, Wellington, nós vamos começar com a musicalização tonal. Primeiro, você disse que arranha bandolim. Da onde veio você com essa musicalidade? Bom, a minha mãe, ela é artesã e musicista, ela é bandolinista, e minha avó também era artesã, então eu fui criado nesse clima. Daí a minha opção pela arte, porque com 9 anos eu já esculpi em giz, com 9 anos de idade, e fui criado dentro desse clima de bandolim. Então, e minha mãe, ela tocava por ouvido, e aquilo me fascinava, porque era pura criação. Aí eu comecei a comprar métodos nos Estados Unidos, Ear Training Play Along, porque lá, para você tocar blues e jazz, você usa muita mão e ouvido, e eu adaptei esse projeto. Eu levei para umas instâncias aqui do GDF, aí tive aprovação e me vinculei a 2 academias. Uma é a Academia Maestro, ao qual o maestro Rivaldo, ele encampou o projeto, e o outro foi do Paulo Palau, que é a Academia BSB, lá do Sudoeste da Asa Norte. Então eu estou com o apoio dessas 2 academias e, afora isso, estou contando com várias pessoas da música para me ajudar na construção dessa ideia. Agora, Wellington, vamos falar então sobre o projeto em si. Quem entende um pouquinho de música percebe que esse projeto é realmente um aprendizado rápido,
da música, é você conseguir entender um pouco a dinâmica da música de uma forma fácil, rápida e que tem um resultado também bastante rápido. Explica pra gente o que é o projeto, o que é? Bom, é o seguinte, o projeto ele está dividido em duas fases. Uma primeira fase, que é a oficina de iniciação. Então, a gente vai demonstrar de forma prática e interativa os fundamentos que envolvem a música, para que haja o interesse, o despertar e o motivar o adolescente. Então, eu levei esse projeto para a educação. Como eu disse a você, eu dou palestra de saúde bucal. Então, eu fui convidado também pela Secretaria de Educação, o Centrão, que é uma escola pública lá de Planaltina. Então, como é que acontece? Eu vou lá, faço uma oficina de 20 minutos e ali a gente desperta a música dentro daqueles estudantes, dos adolescentes que já têm uma música dentro de si. Então, em despertando, aí a gente faz uma triagem, faz uma seleção e esses adolescentes vão ser encaminhados para ter aula que na segunda fase, que é justamente a oficina prática. Essa oficina prática, ela é com aula, com turma de 5 alunos, entendeu? Então, o professor, ele, com ordem dos músicos, claro, ele estabelece as tarefas, priorizando o ouvido, depois a mão e, por último, você vai escrever. Então, você vai ouvir, você vai executar e depois você vai começar a escrever, porque não dá para desvincular a questão da leitura. Claro. Agora, me diz uma coisa, o aluno, normalmente, a musicalização tradicional, ela tem muito aquela parte que fica um pouco maçante para a criança e para o adolescente, que é o ritmo e a teoria. E fica completamente afastado do instrumento, que é, vamos dizer assim, o objetivo principal dessas crianças. E você conseguiu unir tudo isso. Como é que surgiu essa ideia? Foi uma vivência pessoal. Lá em casa, meu filho ele já está despertando para a música, ele tem 9 anos, só que eu via nele a ansiedade, assim. Então eu comecei a estruturar formas figurativas para inserir e motivar ele. Então essa proposta, ela justamente, ela visa acolher o praticante, o aspirante ao instrumento, aquele candidato, de forma que ele vá logo para a prática. Ele toca, ele começa a tocar, eu vou te dar um relatório, relatar uma coisa que aconteceu. Quando eu fiz a capacitação da Academia Maestro, lá com o Maestro Ivaldo, com 1 mês eu voltei para fazer uma reciclagem, e nessa reciclagem o tecladista disse, doutor, os meus alunos estão tocando com 1 mês. Eu digo, olha que isso é sério, isso é forte, sério. Então você está convocado para dar aula para o meu filho que tem 9 anos, 11 anos. Aí ele foi lá em casa e começou a dar aula. Ele deu uma aula na sexta-feira, aí eu disse, Márcio, você trabalha a mão, vá lá, imponha o exercício de mão para soltar a mão dele no teclado. Ele deu aula numa sexta, numa terça. Quando foi na outra sexta-feira, eu cheguei em casa, estava o Márcio cantando e Nicolas fazendo 2 acordes já em cima do tempo. Aí eu me emocionei. Então ele disse, doutor, é o seguinte, você vai ter que comprar um teclado mais potente, com disquete, porque essa proposta, ela se baseia na metodologia play-along americana, que é o seguinte, você pega, grava 4 minutos da seguinte forma, você coloca 1 minuto, baixo, bateria e teclado, aí o professor toca, quando chega no 2º minuto, ele tira o teclado, fica só baixo e bateria, então o aluno vai tocar ali em cima. Eu chamo play-along, tocar junto. E o ear training, que é o treinamento de ouvido. Certo. Agora, você pode demonstrar isso, porque a gente está conversando muito e eu acho que o telespectador deve estar super curioso para ver como é que funciona. Você pode demonstrar isso para nós? Bom, eu costumo primeiro, eu queria ressaltar a importância da música. Por que isso para o jovem? A importância da música em nossas vidas. Eu vejo o seguinte, a música, para quem está escutando, ela tempera nossas emoções. Entendi. Se você está chateada, quando você acorda, se você escutar uma música alegre, aquilo... Quando o Papa morreu, que foi entoado os cantos gregorianos, foi justamente com aquele intuito de gerar o clima de comoção. Então, para quem está escutando, ela tempera as emoções. E para quem está tocando, ela purga. Então, você vê o guitarrista fazendo caras e bocas, você vê o baterista exaltado. Então, ele está colocando aquilo para fora. Daí, o projeto com os jovens na escola. Então, eu começo falando o seguinte, uma comparação. Então, a gente vai usar de alguns princípios, fundamentos de matemática, física e química, e biologia, já comecei a falar de biologia, das emoções, vamos falar agora um pouco de física, química e matemática. Quando eu solto essa estrutura metálica aqui, ela produz um som. Se eu cortar, diminuir, dividir isso aqui em 2 partes, eu vou ter outro som
que corresponde a um som agudo desse aqui. Então, eu tenho um som básico e o seu relativo alto. Então, qual a importância disso? É para afirmar o seguinte, que a música tonal, ela acontece no contexto desses dois sons, através de um fracionamento. A nossa música, esse fracionamento, ele é de 12 partes. Então, como a gente pode demonstrar aqui no teclado. Então, aqui, ó, no teclado, você tem som básico e relativo alto. Então, aqui, dá para a gente começar a imaginar que a música no teclado é uma repetição de 12 sons. Então, você tem o som básico, o relativo alto, começa de novo. Então, um ciclo de 12 repetições de sons. Perfeito. Então, como é que acontece? Então, a gente vai falar agora de um sentido figurado, de uma forma figurada justamente para facilitar. Então, eu, no afã de procurar uma forma de abordar esse assunto do meu filho, eu comecei a imaginar formas de falar desse assunto de forma figurada. Então, eu disse, meu filho, a música é um trabalho de agenda, onde você tem 12 meses, onde você seleciona um mês e monta uma semana de 7 dias a partir de 12 dias. Então, é isso. Então, aqui no teclado, você tem os 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, aí começa de novo e assim por diante. Então, eu tenho os 12 meses, de onde eu vou selecionar um mês e vou estabelecer de novo aquele ciclo de 12 repetições, e daquelas 12 repetições eu vou montar a minha semana de 7 dias. Então, normalmente funciona assim. Eu pego o bandolim certo. E digo assim, ó, o mês é azul, o mês é esse aqui, ó. Então, a pessoa lá, ela vai procurar dentro do azul o som correspondente. Então, esse e esse. Perfeito. Então, deve bater com esse. Então, aqui, ela selecionou o mês. Então, eu digo, então a orientação, vamos usar etiquetas. Então, você marca o mês, que coincide com o domingo da semana. Então, você pega, então procura outro domingo, a repetição, e daqui você monta a semana. A semana, ela poderá ser de duas formas. Uma semana. Isso tudo para uma pessoa entender e começar a tocar. Porque a nossa música predominante no Brasil é tonal. Então, exato. Então aqui, ó, a semana pode ser alegre ou triste. Então aqui tem duas possibilidades. São intervalos maiores e menores da música, da musicalização natural. Normal. Então você vai colocar a música para tocar. Então tem duas possibilidades. 1, 3, 4, que é a música triste, que é a semana triste. Ou 1, 3, 5. No caso ali, como eu já selecionei a opção, então é 1, 3, 5. Então a gente marca, a semana é alegre. Depois, sempre, para efeito didático, via de regra, você toca a sexta e oitava tecla. Então você marca. Aí você solta a música e daí você começa a tocar, que na realidade, musicalmente falando, é um exercício de intervalos. Exato. Quer dizer, está praticando música de qualquer maneira, porque a música nada mais é do que execução de intervalos isolados ou sobrepostos entre si, quer dizer, combinados entre si. Então, eu já falei de fração, falei de combinações de matemática, falei de química, a teoria do átomo, quando você joga ali a estrutura, um choque atômico. Então, tudo é explicado. Então, aqui você solta a música e começa a tocar. Então, vamos fazer uma experiência para o telespectador? Vamos ver o que nós podemos criar aí. Aí você vai me perguntar, ora, mas... Muito interessante. Mas faltam 2 dias para a semana. Eu tenho o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Falta o sábado e falta sexta e sábado. Aí na música, você vai o quê? Você vai pegar e procurar pelo ouvido.
Essa não cabe. Ó. Verdade. Coube, então essa. Sexta. Sábado aqui, ó. Então você tem, olha como ela é comum, tá vendo? Ó? Segura, ela é comum a música. Então aqui você tem os 7 dias, ó. Eu queria fazer uma observação aqui agora, Sim. que é bem interessante para o público. Essa música está nessa frequência de sol. E essa música está alegre. Eu montei essa semana. Sem dúvida. Ó, eu montei essa semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ela é alegre. Vamos dizer que hoje o dia está chuvoso, então eu quero tocar essa música de forma triste. Então eu vou mudar a combinação, aqui matemática de novo. Então eu vou pegar, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Triste. Eu posso montar uma combinação que seja contemplativa. Vamos supor que eu queira fazer uma música para minha esposa, esteja na beira da praia com uma lua. Então eu vou fazer aquele clima de contemplação. Então, ó. Drama. Ó. Espanha. Tudo partindo da combinação. Então isso... O aluno, ele não tem ideia que ele está praticando escalas cromáticas, ascendentes e descendentes. Ele não tem ideia de todas, vamos dizer assim, de toda a estrutura que ele está tendo nessa musicalização, mas que já faz parte de harmonia e de teoria. Exatamente. E veja bem, o que é que acontece? Aí quando você... pode soltar aí para... Excepcional o método. Então aqui, ó. Eu fico brincando aqui. Aí, pode parar. Nesse momento, sim, mas em cada dia isolado, ele não diz nada. Certo. Esse dia aqui, ó, se eu tocar ele isolado, então, existem duas situações na música. Existe a execução de sons isolados e existe a execução de sons sobrepostos. Tá? Então, o que acontece? Como é que isso acontece? Então, vamos montar as combinações do domingo. Então, você pega... A regra é o seguinte. 1, 3, 5. Você pega o domingo, pula a segunda, pega a terça. Pula a quarta, pega a quinta. Então, o domingo vai ser assim, ó. Aqui, ó. Segunda aí. O domingo é alegre. A segunda, você pega a segunda, pula a terça, pega a quarta, pula a quinta, pega a sexta. Então, ó. E assim por diante. Então você vai fazendo as combinações de sons, almejando a emoção. Na escala maior, então ao final da harmonia, que você nada mais é do que os sons combinados entre esses próprios dias da semana, você vai fazer, você tem 7 possibilidades emocionais, que são 2 alegrias, que é no domingo e na quarta, ó. 2 alegrias, 3 tristezas, que é na segunda, a segunda é triste, a terça é triste e a sexta é triste. Você tem uma tensão, que é na quinta-feira. E você tem um drama, que é no sábado, que o drama tá aqui, né? Certo? Então, isso de uma forma bem simplificada. Então, no final, você tem essas 7 possibilidades emocionais. Então, quando você vê uma pessoa, se você declama uma poesia, ou você canta uma letra, se não colocar o fundo musical, a música tem essa importância de justamente temperar, dar o clima. Sem dúvida. A música, ela eleva qualquer ambiente ou a vários tipos de sentimentos, não é isso? De sentimentos. Agora, me diz uma coisa. Você rapidamente demonstrou todo o percurso da música. De uma forma pretensiosa, de uma forma rápida, simples, que qualquer um não precisa ser um músico para entender e vai sair tocando realmente. Agora, você falou que tem uma outra etapa, a terceira etapa, que é justamente da partitura, da musicalização com a partitura, não é isso? É a leitura dessa música. A pessoa que tem essa iniciação e que pega essa etapa, ela vai ter muito mais facilidade. Porque ela está entendendo primeiro a dinâmica para depois aplicar, não é isso? Inclusive, essa proposta é uma proposta bem simples. Isso é a concepção de música elementar.
aquela música tocada pelo sanfoneiro lá da Paraíba, entendeu? Que você chega assim, dá um dó, ele diz, eu tenho dó de você que eu não sei o que é um dó, você está me perdendo tempo. Então é o seguinte, muito bom. A leitura, ela deverá sempre ser focada, porque é o seguinte, a linguagem, por exemplo, se eu começar a tocar aqui só priorizando o ouvido, que é o tocar por ouvido, no sentido popular, eu vou criar um problema para mim, porque lá na frente eu vou ter um limite. Exato. E como é que eu vou adentrar nas outras informações dos colegas músicos, das pessoas que fazem música? Só existe uma forma, que é a linguagem, porque a alfabetização ela é essencial para você tocar. Perfeito. Agora me diz uma coisa, você já está com esse projeto, para quem pegou agora a nossa entrevista, ele não só é dentista, como também o criador de um novo método aí que está sendo expandido aqui no Distrito Federal, mas tenho certeza que rapidamente ele vai para todo o país e quem sabe até para fora, né? Porque é um método muito interessante. Agora me diz uma coisa, qual o próximo passo, o que você está fazendo? Por enquanto está em Planaltina, mas o que vai ser feito daí para frente? Esse projeto, atualmente, ele tem duas vertentes. Uma para a saúde, que é a qual eu pertenço, que é justamente o NUMENAT, que é o Núcleo de Medicina Alternativa, juntamente com a FEPEX, estão me apoiando e a gente vai sentar, eles colocaram uma médica especialista em metodologia científica para a gente montar uma oficina lá, um projeto piloto, quem sabe, ainda não é certeza, lá no Hospital de Apoio, onde tem aquelas internações de tempos infindáveis, as pessoas ficam um longo período. Então, em acontecendo isso é uma vertente. Existe a possibilidade também lá de levar esse projeto piloto lá da escola para outras regionais. O que eu estou precisando? Qualquer pessoa pode entrar em contato com a gente, forme um grupo, músico, isso é de domínio público. Eu estou convidando, inclusive, a Ordem dos Músicos, porque isso vai gerar muito emprego. Porque deixa eu te explicar como é que funciona lá em Planaltina. Isso, eu saio da fundação, eu trabalho na fundação e eu vou lá, determinada hora, meia horinha, entendeu? No final do expediente, então, o professor Jado, do Centrão, ele disponibiliza, ontem eu dei palestra, ontem eu fiz a oficina para duas turmas de primeiro ano do ensino médio. Então, dali, a gente capta os interessados, porque isso é um teste, é uma seleção espontânea. Aquilo vai aflorar, entendi, você está dando a palestra e o aluno está lá, agora saquei e tal, então esses alunos da escola pública, os carentes, são triados numa lista, e aí a gente pega músicos profissionais, porque eu quero dizer bem claro o seguinte, eu estou assistido pela Academia Maestro. Isso aqui fica bem claro. E a gente pega músicos, professores profissionais, e esses professores vão atrás de patrocínio da própria comunidade, por exemplo, loja de autopeça, biscoito, lá tem vários patrocinadores, eu procurei já encontros, grupos da igreja. Então, a mensalidade para uma turma de 5 integrantes custa R$50. Então, vamos supor, determinado patrocinador patrocinou uma turma, então o aluno que vai tratar, o professor que vai fazer o contrato direto com o patrocinador, ele vai estabelecer um diário de classe, onde aí a escola cedeu a turma, a sala, a estrutura física, então o professor vai lá, ele dá aula durante 1 hora por semana para 5 alunos, ele passa as tarefas, porque essa proposta de oficina, porque é uma proposta de musicalização. Exato. Ela vai fazer com que o aluno também se vire, não fique na pendência, na dependência do professor, seja tutelado. Então ela estimula, entendeu? Porque como é uma coisa de pouco recurso, a gente tem que se adequar às necessidades. Agora me diz uma coisa, Wellington, eu gostaria, nós vamos ter de encerrar o nosso programa, eu gostaria que você tocasse um pouco mais para nós, para que o telespectador tenha realmente noção do que você está fazendo. Continue tocando que eu vou me despedir. Ok. Então, por favor, vamos ouvir mais um pouco aí da sua técnica. Nós não demos o seu telefone. Antes de começar a tocar, por favor. O telefone para contato é o 9978-3409. O do meu consultório, ou da fundação, vou dar da fundação, 389-4408 e 389-1412, da Fundação Hospitalar, do Centro de Saúde, ou da Secretaria de Saúde, do Centro 1. Quem quiser me procurar... É só entrar em contato, então, com o Wellington. Então, vamos lá, Wellington.
Bom, então, muito obrigada, Wellington. Eu acabei de conversar com Ayrton Frazão. Ele é um dentista, mas muitíssimo dedicado e criou um método específico para música, para musicalização tonal. E eu espero você no próximo programa. Aí vai o nosso e-mail, tvdistrital@cl.df.gov.br. Até lá! Olá, a entrevistada de hoje do Primeiro Plano é Tânia Fontinelles. Ela é economista e professora da Escola Nacional de Administração Pública. O nosso tema hoje é a ascensão da mulher no serviço público federal e também dos governos locais, não é isso, Tânia? Uhum. Tânia, vamos falar um pouquinho como é que surgiu essa ideia de fazer um estudo específico, porque a área de serviço público é uma área até um tanto quanto restrita. E você sentiu a necessidade a partir do quê? Bom, inicialmente esse meu trabalho, ele aconteceu porque dentro do governo federal, no governo passado, Fernando Henrique Cardoso, foi feita uma pesquisa e percebeu-se que havia uma desproporcionalidade entre a quantidade de mulheres no cargo de chefia e a quantidade de mulheres na base da pirâmide. Então, uma das ações foi criar uns treinamentos específicos para as mulheres na Escola Nacional de Administração Pública. Mas para quê? Um treinamento específico para incentivar, para motivar? O que seria? Exato. Um dos objetivos era exatamente esse. Inicialmente, um mapeamento de quais eram as mulheres que estavam no serviço público, o que elas estavam fazendo, como que eram as competências dela. Então, buscou-se assim, convocar essas mulheres que ocupavam cargo de direção para fazer, na verdade, eram uns fóruns, né? Não se tratava de um treinamento específico, mas nesse treinamento começávamos a discutir as competências gerenciais, o que faltava, os preconceitos que as mulheres sofriam, e elas começavam a dizer que realmente precisavam matar um leão todos os dias, comprovar muita competência, e, sobretudo, também as mulheres negras, elas afirmavam que havia mais do que um outro preconceito, né? A questão de raça, não só o fato de elas serem mulheres, mas o fato de serem negras. Então, muito de maneira geral, com esses encontros, eu vi que era um campo muito importante para ser aprofundado e estudado. Então, eu comecei a montar o meu projeto de pesquisa e que deu origem ao meu estudo no Departamento de Psicologia Social da Universidade de Brasília sobre poder e liderança de mulheres no topo de carreira. Então, a partir daí é que você realmente aprofundou o seu estudo, a sua pesquisa em relação a isso. Qual foi a conclusão que você chegou até agora em relação a uma disparidade enorme nos cargos de chefia, nos mais altos, em relação mulher-homem? Bom, exatamente. A minha pesquisa, ela tentou pegar essa ponta do iceberg, vamos dizer assim, dos cargos gerenciais e que as mulheres estariam ali inseridas. Então, o que constata-se é que há uma desproporcionalidade muito grande. Então, que de 80% dos cargos são ocupados por homens e só 20% são mulheres que ocupam os DAS-6, que são considerados cargos de top, né? Então, na minha pesquisa, eu peguei DAS 5, 6 e de natureza especial, no caso ministra. E comecei a fazer essas perguntas para essas mulheres, para essas poucas mulheres que alcançaram esses postos, né, que conseguiram, vamos dizer, quebrar o teto de vidro, né? E eu fiz perguntas exatamente nesse sentido, né? Como elas se viam ocupando um cargo que antes só era ocupado por homens, né? Como que eram os desafios, obstáculos. E alguns resultados foram bem interessantes, né? Porque eu fiz 7 entrevistas semi-estruturadas e depois eu rodei num software que fez 6 categorias, né? Então, numa das categorias, aparece a questão dos sacrifícios profissionais, os níveis de competências, as relações de poder, porque realmente são cargos que têm uma estrutura de poder muito forte. Então, como é que elas podem se manter no cargo? E as mulheres, as falas das mulheres mostram nos resultados que elas passam a ter uma flexibilidade, elas têm que mostrar
um certo autoritarismo, mas a questão de serem autoritárias não quer dizer que elas precisam ser duras, né? Então elas podem trazer mecanismos de flexibilidade. Quer dizer, então nesse aspecto, uma coordenação feita por mulher, ela seria mais fácil de lidar, mais maleável que os homens? No caso, elas dizem que sim, né? Que elas são mais flexíveis, que tentam trazer as expertises que elas adquirem dentro do âmbito do lar para o seu ambiente de trabalho, que não que se negue que há mulheres autoritárias, sem dúvida. Né? Que na verdade a gente vê que são questões humanas, né? São homens e mulheres que tem homens que percebem que precisam ser mais flexíveis e mulheres também que não precisam ser florzinhas, né? Ficar extremamente delicadas, elas podem ser assertivas, podem ser objetivas, mas usando características femininas, não precisam negar o feminino, né? Então é interessante que isso nas organizações, inclusive, está sendo enfatizado para que tragam essas características de intuição, de flexibilidade, de conversar mais com as equipes e, de certa forma, essas gerentes trazem essas características. Agora, Tânia, o que você está falando aí me deixou uma certa dúvida, porque ao mesmo tempo em que você disse que, vamos dizer assim, os coordenadores gerais, né, aqueles que são responsáveis por tudo, eles querem que as mulheres levem para o seu ambiente de trabalho na área pública federal essa característica feminina e de dona de casa e de mãe. Por outro lado, acontece o problema de, às vezes, a mulher ser discriminada justamente pela maternidade, vamos dizer assim, pela família. Como é que fica essa relação? Bom, isso é um outro dado que aparece bem claro na pesquisa. As mulheres, elas afirmam que elas têm muitos sacrifícios para estarem ocupando aqueles cargos, apesar de mostrarem extrema competência. Então, são realmente profissionais extremamente competentes, mas que, na verdade, elas dizem que, pelo fato de serem mulheres, elas têm que mostrar mais competência ainda. Então, em determinadas tarefas, dificilmente seriam questionadas se elas estivessem fazendo aquela tarefa, a mesma tarefa, que fosse um homem. Não teria tantos questionamentos. Mas é porque é mulher, então, de certa forma, elas teriam que comprovar mais. Então, isso aparece muitíssimo. A outra questão em relação dessa conciliação de várias jornadas de trabalho. Exato. Né? Então, muitas dizem que, de fato, apesar de ocuparem um cargo de extrema responsabilidade, elas ainda se corresponsabilizam pelos afazeres do lar. Então, pelo menos assim, elas dizem que passam, mesmo que seja 15 minutos, elas vão correndo na escola para ter um pouco de contato com os filhos e tudo, mas em nenhum momento elas também abrem mão da sua carreira profissional. Então, são extremamente profissionais, mas, de certa forma, dizem que tem horas que, assim, tem reuniões na hora do almoço, que é à noite, que tem que viajar muito, então elas ficam fazendo, vamos dizer, artimanhas para tentar conciliar também os papéis, vamos dizer, como mãe ou cuidar da sua vida pessoal. Agora, né? Tânia, essas mulheres, quando chegam a um top realmente da carreira, elas às vezes abrem mão pela família, porque o que acontece muito é que as mulheres às vezes caminham e chegam a um determinado limite que elas falam, bom, agora eu não posso mais. Acontece isso? Acontece as duas coisas. De um lado, as mulheres, essas que chegam ao topo de carreira, elas atribuem um apoio familiar muito forte, inclusive dos seus maridos, apoio de mães e de pessoas que suportam, vamos dizer, o fato essa ausência do lar. Por outro lado, também tem algumas mulheres que vão galgando, têm até competência profissional, gerencial, de chegar mais alto, mas às vezes também elas abrem mão. Elas dizem, não, eu prefiro ficar com a minha família. Ou então tem, às vezes, uma imposição muito forte da própria sociedade, enfim, de não ter a divisão do trabalho dentro do lar. Às vezes é ela que é chefe de família, então ela tem dificuldade de conciliar. Né? Passar tantas horas fora, né? Só ficar no trabalho. Então, algumas mulheres abrem mão da carreira, e isso talvez seja um dado de ter uma baixa participação. Mas não é só isso, naturalmente, né? A gente não pode esquecer a questão do preconceito, de que as mulheres ainda são excluídas, homens escolhem homens, né? Não priorizam convidar outras mulheres, que são cargos eminentemente políticos. Isso é por falta de confiança ou por vamos dizer assim,
eu veria por 3 tópicos, eu não sei se eu estou certa. Talvez pela falta de confiança, outro por ser uma, vamos dizer assim, uma raiz cultural, e um terceiro que seria justamente pelo homem se proteger. É o clube do Bolinha, não é isso? Bom, esse dado assim, histórico, acho que a gente nunca pode esquecer, né? Porque, de fato, as mulheres foram excluídas muito tempo do mercado, né? Foram excluídas da participação, né? Estimuladas a não participar. Né? É verdade. Então, de certa forma, é recente essa forte inserção das mulheres no mercado de trabalho. Aliás, no Brasil, nos últimos 30 anos, o número de mulheres que têm entrado no mercado tem sido um volume intenso e crescente, né? Então elas têm participado em todos, vamos dizer, setores da economia, mas há de se negar essa representação social, né? De que as mulheres elas sempre estavam no segundo plano. Exato. E não no primeiro plano de participar. Felizmente isso está mudando, né? Isso já vem desde os movimentos feministas, né? Que conseguiram viabilizar essa tão grande discrepância, né, e uma militância muito forte, e de mostrar que todos são capazes e que podem, né, mostrar suas competências, mas sem dúvida ainda há muita discriminação, há muito, vamos dizer, vamos preservar os nossos espaços. Né? Agora, em relação à credibilidade, a mulher confia na mulher? O homem confia na sua chefe? Porque isso é uma questão também bastante séria para que a mulher possa chegar ao topo, né, de uma carreira. Isso é uma pergunta interessante, porque eu fiz 2 estudos. O primeiro estudo foi a visão da mulher gerente que consegue chegar nesses postos mais estratégicos. Né? Então, eu parto das premissas dela, do ponto de vista dessa gerente, como ela se vê ocupando um cargo dessa natureza, onde só haviam homens, majoritariamente haviam homens, como que ela percebe se sustentar num posto que é muito concorrido, né, que tem toda uma intricação de poder. Um segundo estudo, eu parto das equipes, então eu pego as equipes de trabalho dessas mulheres e procuro analisar como eles se veem gerenciados por essa mulher. Então eu pergunto, trabalhar com mulher gerente E aí eles fazem uma lista de frases ou palavras do que seria trabalhar com a mulher gerente. E isso eu apliquei em grupos de homens e mulheres da equipe. Então foram 146 respondentes que participaram desse instrumento de pesquisa. E é interessante notar que os homens às vezes falam que é indiferente trabalhar com homem ou com mulher, é independente. Porque, na verdade, o que estaria em jogo seria a competência. Então, se é uma mulher competente, que ela consegue realmente trazer os resultados, seria independente ser homem ou ser mulher. Perfeito. Então, é um dado curioso, na verdade, porque pode-se denotar 2 vertentes. Uma, que de fato pode ser independente, então, se é um profissional competente, vai depender de sexo. Né? Mas, por outro lado, pode ter o quesito do preconceito também. Se é uma mulher, então ela não é muito, né? Porque traz essa bagagem. Exato. Eu, né? às vezes, fico pensando assim, no mesmo cargo, ocupando a mesma função, não é? Um homem e uma mulher. Será que o trabalho do homem teria mais credibilidade? Será que ele seria melhor ouvido e, vamos dizer assim, respeitado? Bom, eu acredito que isso seja uma questão de conquista mesmo, né? A gente não pode negar que ainda tem essa imagem, né, ainda muito marcada, né? Infelizmente ainda tem isso muito marcado. Mas, felizmente, a gente percebe que esse é um papel que está mudando. Em uma das classes da minha pesquisa aparece o aprendizado. Tantas equipes estão aprendendo a lidar com o fato que tem mulheres, e mulheres extremamente competentes, que estão trazendo resultados muito mais relevantes do que os homens. E também o fato de que as mulheres elas estão se mostrando mais também, né? Elas estão, de fato, falando, eu sou capaz. Né? Então, na minha pesquisa, aparece isso com muita constância. Agora, onde, Tânia, que existe um nivelamento e a partir de quando ele começa realmente a se desequilibrar em termos de empregos e de cargos homem e mulher? Bom, no caso, a minha pesquisa foi focada na administração pública. Exato. Né?
Então, a administração pública já tem um dado que é interessante, que, por princípio, ela não discrimina. Não discrimina porque é por concurso público. Então, é por competência profissional. Então, a entrada vamos dizer, no serviço público seria não discriminatória. Né? Não haveria esse problema, vamos dizer. A questão é que depois, dentro da própria organização, esse critério de ascensão, né? Que aí depois vai havendo esses meandros que, de certa forma, a gente conversou um pouco e que tem alguns impedimentos de ordem pessoal, ou então, às vezes, de imposição, mesmo, vamos dizer, política, e esses ranços, vamos dizer, que vêm aí, né? E, às vezes, prioriza-se um homem que, às vezes, está no mesmo nível que uma mulher em termos de capacidade, e a mulher às vezes está até mostrando resultados mais relevantes, mas acabam escolhendo o homem, não é? Em questão assim de DAS, né, que nós estamos falando de Serviço Público Federal, na questão dos DAS, onde é que existe um nivelamento entre homem e mulher e daí por diante? Certo. Bom, na base da pirâmide organizacional, você vê quase que uma paridade. Então, tem 49% de mulheres e 51% de homens. Então, aí é um nível que, assim, está mais ou menos no DS1 equilibrado, mas é um nível inicial, gerencial, então, é mais de supervisão, então, não começa os processos, vamos dizer, de maior responsabilidade. No DS2, você ainda percebe um percentual razoavelmente equilibrado, mas à medida que vai subindo os DAS e, consequentemente, o nível de decisão e de responsabilidade vai subindo, inversamente vai caindo a participação das mulheres. Então, quando você pega o DS4, você já tem 60% de homens e 40% de mulheres. Aí no DAS 5 e 6, que é de fato o foco da minha pesquisa, e que aí você percebe mais claramente esse desnível. Né? Então, no DAS 6, você tem 19% de mulheres e 81% de homens. Então, aí você vê que há uma queda assim, brutal de participação das mulheres. Né? Então, é totalmente, inversamente proporcional. Então, começa, a partir do momento que os níveis de responsabilidade, de fato, e de importância dentro da hierarquia vai tendo, as mulheres, a participação cai de forma brutal. Né? E há de se considerar que esse percentual, houve um pequeno aumento, vamos dizer, da participação do governo passado para esse, que antes era 13%, esse passou para 19%, que já houve um ganho. Um ganho, né? Um ganho expressivo. Mas, de qualquer forma, ainda tem muito que se lutar, né? Ainda tem muito que perceba bem que ainda tem 80% na mão dos homens. Então, essa equidade que havia na base, no topo, ainda tem muito que ser negociado, ser conquistado. Né? Agora, Tânia, uma última pergunta. Toda essa discriminação, se é que nós podemos chamar de discriminação, você sente que ela é uma coisa cultural brasileira ou isso acontece no resto do mundo? O resto do mundo trabalha também com esse nível de discriminação? Bom, isso infelizmente não assim, ainda percebe-se em vários países, né? Não quer dizer que seja privilégio do Brasil, né? Em alguns estudos até mostra assim, que o Brasil, a relação homem-mulher frente aos países latino-americanos ainda tem uma certa, vamos dizer, vantagem, assim, não há tanta discriminação, mas não se pode negar que há muita discriminação. Você vê pelos índices de violência, que não é o tópico do meu estudo, mas é uma violência simbólica, o fato de ter tão, né, assim, pouca participação de mulheres. Mas aí se a gente parte para mostrar dados em relação à violência de fato contra a mulher, os índices são muito altos. E isso ocorre na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, enfim, países que também, se a gente pode considerar, não, são os países do terceiro mundo, são países mais desenvolvidos. Bom, não necessariamente, né? Então, em termos de participação em cargos de decisão, ainda há muita desigualdade. Em alguns governos, está havendo, assim, realmente políticas de ação afirmativa mais fortes. Atualmente, o governo da Espanha, dentro dos cargos hierárquicos mais altos,
deles, eles estão tentando fazer quase uma paridade entre homens e mulheres. Então, está quase equilibrado o ministério masculino e feminino. E você vê essa boa vontade, vamos dizer assim, esse primeiro passo também no governo brasileiro? Sim, no governo brasileiro há uma preocupação já de alguns anos, né? Então, assim, tanto os movimentos de mulheres que têm marcado, né, vamos dizer, assim, o pé, né, na luta dessa maior participação dos próprios governos também, tanto que nesse governo nós temos uma Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que tem feito um trabalho brilhante também de buscar diminuir essas desigualdades. Dentro da Câmara e do Senado também tem a bancada feminina. Então, enfim, há todo um movimento, não só de mulheres, mas de homens também, homens e mulheres tentando mudar isso. Okay. Mas, sem dúvida, é uma questão que diz respeito a uma representação social, que não se muda com um passe de mágica e que isso mesmo é gradativo, né? Mas eu tenho confiança de que a gente possa tentar mudar esse cenário aí mais e mais, né? Tânia, olha, obrigada por sua participação no nosso programa, que a sua pesquisa realmente venha mudar um pouco essa relação no nosso governo. Eu que agradeço a oportunidade e, enfim, né, continuamos aí os estudos. Sem dúvida. Eu acabei de conversar com Tânia Fontinelles. Ela é economista e professora da Escola Nacional de Administração Pública. Participe do nosso programa. O nosso e-mail é tvdistrital@cl.df.gov.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá! Olá, a nossa entrevistada de hoje é Hilda Peliz. Ela é presidente de uma organização não governamental, a Abrace, que ajuda crianças doentes do câncer. Nós vamos saber o que essa instituição faz em prol das crianças do Distrito Federal. Não é isso, Hilda? Isso. Hilda, vamos falar um pouquinho sobre como surgiu a Abrace, porque vocês têm um trabalho muito grande, não só na ajuda do câncer infantil, como também de inclusão social da família, não é isso? Como é que surgiu a Abrace? A Abrace surgiu há 19 anos, né? Então a gente já está já está saindo do infantil, né? Da adolescência, com o objetivo de apoiar as famílias que, além da doença, que era uma doença grave, tinha um problema da dificuldade financeira. Nós somos pais, nós, a diretoria, somos pais de ex-pacientes. A Abrace foi criada, então, há 19 anos, quando pais de crianças com leucemia se tratavam dentro do hospital de base. E eles perceberam, juntamente com os médicos, né, que uma incidência muito grande de abandono ao tratamento é pela ausência de condições dessa família de se hospedar em Brasília para o tratamento. Quer dizer, então a Abrace foi criada principalmente por pais de crianças de fora do Distrito Federal que vinham para fazer o tratamento e desistiam? Não, pais do Distrito Federal que perceberam que os que vinham de fora desistiam. Perfeito. Então, como resolver isso? Aí os médicos relataram uma experiência muito usada na Europa e Estados Unidos, onde existiam casos de apoio. Os pais, com condições, né, de ajudar, criavam alojamentos para estar oferecendo para pessoas de outros países. Nos Estados Unidos tinham muitos brasileiros, inclusive, que se hospedavam nessas casas oferecidas por voluntários. E aí, então, nós copiamos esse modelo, apoiada pela experiência dos médicos. Nós conseguimos uma casa do GDF, essa casa fica no Guará 2. Nós passamos, então, a oferecer o alojamento para as crianças. Inicialmente era assim, precariedade total. Os pais mantendo essa instituição, esses diretores, mantendo do próprio bolso esse alojamento, alguns medicamentos. E com o tempo foi conseguindo, assim, uma visibilidade maior e nós fomos crescendo com o apoio da sociedade e ampliamos também nosso serviço. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na Abrace há 8 anos atrás, aquela criança que vinha de Barreiras, por exemplo, vinha lá do Pará e falecia aqui em Brasília, ela era enterrada em Brasília. A família voltava sem o corpo. Então,
Quando eu entrei na Abrace, que eu fiquei vendo isso, eu falei, nossa, que coisa dramática, né? É, bastante. Imagina, né? A mãe vem, passa por tudo isso e ainda volta seu filho, né? Aí eu falei, não, mas nós temos que buscar uma forma de fazer com que a Abrace tenha condições de bancar esse funeral na cidade de origem da criança. E começamos a contar para as pessoas essas histórias. E as pessoas falaram, nossa, mas que coisa horrível, vou ajudar. Sem dúvida. E com isso, então, a gente conseguiu uma adesão maior e sempre com muita transparência, com muito profissionalismo. E a gente tem conseguido muito apoio da sociedade, mas precisa de mais. Isso. Porque tem muita coisa para se fazer. E a gente vai fazer de acordo com os recursos que tem. Se tem, faz. Se não tem, não faz. Agora, Hilda, me diz uma coisa. O trabalho da Abrace hoje já é bem maior que apenas essa ajuda. Nós estávamos conversando que vocês agora trabalham não só com a ajuda dessa casa de apoio, mas também com a família. Você falando que a cesta básica não é só para a criança que está doente, mas para o resto da família. Falar um pouquinho sobre esse trabalho. Veja bem, Kátia, nós somos pais, eu passei por isso, eu perdi uma filha em 95, né? Infelizmente eu perdi, mas os outros diretores, os filhos estão aí, ou são advogados, dentistas, graças a Deus sobreviveram, né? Mas nem por isso eu me deixei abater. Eu fiz da minha dor uma solidariedade para estar ajudando outras pessoas. Que é o mais importante. Né? Então, o que nós vimos, o que nós percebemos foi o seguinte, que quando tem um câncer na família, adoece toda a família. O câncer é uma doença que ele aniquila assim, o emocional das pessoas. Então, além do problema da doença em si, tinha um problema de exclusão social. Então, tem o tratamento aqui no hospital de base, no hospital de apoio, no HUB, no SARA, em vários cantos você tem uma especificidade de tratamento. Só que quando não tem o medicamento aqui, porque na rede pública, no Brasil, de uma forma geral, falta esse medicamento, equipamento, daí o médico fala, olha mãe, não tem, você vai ter que comprar. E aonde comprar? Se não tem condições. Se a maioria não tem renda. Né? Hoje, das 1.000 crianças assistidas pela Abrace, em torno de 1.100, só 10% tem emprego fixo, com carteira assinada, 10% dos pais, ou o pai ou a mãe. A maioria tem muitas mães solteiras, mães viúvas, separadas, mães chefes de família. 40% tem empregos ocasionais, pintor, faxineiro, jardineiro, enfim, empregos freelance, né? E 50% não tem renda. Então, nós que passamos pela tragédia da doença, pensamos, nossa, se eu com recursos que eu tenho foi tão difícil, imagina quem não tem recurso nenhum. Então, nós pensamos em ampliar o nosso trabalho, os nossos projetos e apoiar o núcleo familiar. Essa criança, ela tem que ser assistida de uma forma que melhore a qualidade de vida dela para ter um bom resultado no tratamento da saúde, para ter um bom resultado na saúde, um bom resultado, a cura realmente do câncer. Não adianta ela receber a quimioterapia aqui no hospital e chegar em casa, ela dormir num pedaço de espuma no chão. Certo. E qual é o trabalho que vocês fazem, então? Então, nós fazemos visitas domiciliares. Ao perceber essa exclusão social, essa dificuldade financeira, nós vamos apoiar essa família. Nós vamos, se é um cômodo, um quarto, que durante o dia ele é sala e cozinha, à noite ele é quarto, ele só tem uma porta, ele não tem janela, nós vamos abrir uma janela nessa moradia, nós vamos colocar um piso de alvenaria, nós vamos colocar uma cama para essa criança, nós vamos pedir que a sociedade nos ajude para que a gente tenha um fogão, uma geladeira para repassar para essa família, enfim, dar uma qualidade de vida. Cesta básica é para o número de pessoas pertencentes a essa família, né? Se são 8, se são 10 pessoas, a cesta básica é pelo número de pessoas. Certo. Porque você não tem como alimentar a sua criança. E o pobre, ele é muito solidário com o outro, que na mesma situação que ele. Quando você dá a cesta básica para essa moradia aqui, se o vizinho dele está passando fome, ele vai dividir aquele pouco que ele tem com o vizinho. Perfeito. Então, nós temos que fazer inclusive essa sensibilização dessa mãe, que ela tem que guardar aquela cesta para o mês todo.
porque senão essa criança pode ter uma recaída. Perfeito. E aí, hoje, o índice de cura no Distrito Federal, ele aumentou em relação a 20 anos, como foi o início? Sim, isso aí é próprio depoimento dos médicos, né? Os médicos falam, se não fosse a Abrace, a gente não estaria no patamar em que nós estamos hoje em índice de cura. Primeiro, a Abrace zerou o abandono, porque ela passou a oferecer o alojamento. Então, o abandono, que era em torno de 30%, 38%, hoje é zero. E ela dá o suporte, todo o suporte para o tratamento. Faltou um medicamento, a Abrace está ali. Não é papel da Abrace fornecer medicamento para um hospital do governo, mas é função nossa garantir o tratamento com qualidade. Só que nós vamos fornecer, nós vamos às vezes até fazer uma campanha para comprar aquele medicamento, que às vezes custa R$8.000, mas nós vamos no secretário de saúde exigir e dar um tempo para ele para repor essa medicação. Perfeito. Então, assim, o nosso papel é em defesa da criança e do adolescente com câncer. Agora, em relação ao índice de cura, me parece que era de 50% e hoje está bem melhor. Hoje, o índice de cura no Distrito Federal é em torno de 70%. Quando você faz uma média, no geral, é 70%, mas a leucemia chega até 92%. A leucemia é um dos que tem mais cura, mas aí quando você vai para o sistema nervoso central, que foi o câncer da minha filha, né? Sistema nervoso central, câncer de pulmão, daí ele abaixa um pouco essa taxa, né? Mas é assim, é uma luta constante, o câncer tem cura, mas desde que diagnosticado precocemente, tratado adequadamente. Há um preconceito muito grande, não há, Hilda, em relação ao tratamento e ao início do tratamento. Às vezes as pessoas tentam não entender que é uma doença muito grave, que é o câncer, por medo de iniciar um tratamento, de ser o câncer, não é isso, não? Primeiro, você não quer acreditar que seu filho tenha câncer. Você não acredita, o mundo acaba, parece que você é sempre a pior pessoa da face da terra, o que aconteceu comigo e tal. Depois, as pessoas, de uma maneira geral na sociedade, elas têm preconceito, né? Elas têm pena, elas têm preconceito. Numa escola, os pais das outras crianças não querem que aquela criança com câncer frequente a escola, com medo de ser contagioso. O câncer não é contagioso. Alguns professores não sabem como lidar com essa criança. Dizem para a mãe, não traz para a escola não, coitadinho. Essa criança, ela precisa ter uma vida normal, ela precisa melhorar a autoestima. A professora deve ajudar explicando para os coleguinhas que aquela criança vai chegar carequinha, mas em pouco tempo o cabelo vai crescer, e que as crianças não devem rir porque ela está com um chapeuzinho. Enfim, é papel dos professores, dos educadores, dos vizinhos, das famílias de uma maneira geral, serem solidárias, serem generosas e terem, assim, um amor por essa pessoa, por essa família. Claro. Em Brasília nós temos vários projetos, e um dos projetos é o projeto William, que é para o paciente fora de possibilidade de cura. E às vezes a gente chega na casa, nós damos então um tratamento domiciliar para esse paciente. Ele não se desloca mais para o hospital nem para receber a morfina. A Abrace compra a morfina de adesivo, que a própria criança pode aplicar nela, o adolescente, ele sabe, está doendo, ele põe um adesivo. A dor continua intensa, ele sabe que ele pode usar mais um adesivo. A mãe pode fazer aplicação também, que facilita muito. A morfina injetável só é ministrada no hospital. Uhum. Então, a gente evita que essa criança se desloque para o hospital para dar mais conforto para ela. A Abrace dá toda a assistência em casa. Quer dizer, a Abrace, então, ela tem um trabalho além daquele de apenas hospedar a família e dar uma alimentação. Vocês dão todo acompanhamento, pelo que eu vejo, acompanhamento psicológico, e no final vocês acabam até fazendo o que eu gostaria de entrar agora na inclusão social desta família. Ou seja, a família não tem, os pais não têm nenhuma capacitação profissional e vocês estão encaminhando agora, não é isso? Como eu falei anteriormente, 50% dos nossos pais não têm renda, não têm emprego. E não adianta você ficar dando curso de informática que o mercado de trabalho não absorve. Está saturado. Principalmente as pessoas que não têm, que mal têm o primeiro grau, o segundo grau. Então, a Abrace está criando grupos cooperativos. O primeiro já foi um programa de geração de trabalho e renda. Nós já capacitamos 32 pais.
já estão produzindo, estão trabalhando com mosaico. Então, nós trabalhamos com áreas de piscinas, banheiros, churrasqueiras, bancadas e painéis fixos, um mural na sua casa, num jardim de inverno, num hall de entrada, numa varanda, ou então painéis removíveis, quadros, bandejas, enfim, peças utilitárias, e a renda é toda revertida para esse grupo, para o próprio grupo que atua. Estamos construindo vários galpões. Com o nosso Bazar de Páscoa que aconteceu esse ano, nós estamos construindo os galpões para outros projetos, outras frentes de trabalho. Nós vamos estar capacitando jardineiros, piscineiros, diaristas, vamos criar uma indústria de embalagens para lojistas e também uma indústria com técnica de entear para exportação. Agora, esses pais que fazem parte hoje desse grupo, de toda, vamos dizer assim, esse trabalho que vem sendo desenvolvido, à medida em que, infelizmente, o filho vem a óbito, ele é desligado do programa? Até então, né, quando esse filho tinha alta pela cura ou pelo óbito, a família era desligada da instituição. Veja bem, o câncer, o tratamento, ele é em torno de 2 anos. Quimioterapia, radioterapia e todos os procedimentos duram em torno de 2 anos. Só que a cura só é definida após 5 anos do diagnóstico. Sim. Então, por 5 anos, a Abrace assiste. Após 5 anos, o câncer foi considerado curado, a criança teve alta hospitalar, teve alta médica, a Abrace também dá alta. E isso, para mim, era uma coisa assim, para nós, a diretoria, nos incomodava muito, porque você devolvia essa família para uma situação de miséria anterior. Então, nós passamos esse projeto justamente por isso. A criança hoje teve alta, né, a família teve alta pela cura ou pelo óbito, ela pode continuar dentro do projeto de geração de renda, que é o caso recente de um pai. Ele perdeu o filho e ele continua no projeto. E assim, para o grupo é uma forma de acolher esse pai, de dar um pouco de apoio. Minimizar um pouco a dor do que aconteceu, né? Isso. Agora, Hilda, você disse também que a Abrace está trabalhando para que essas pessoas que estão fazendo parte do programa, do projeto hoje, elas criem uma associação, uma cooperativa para que elas possam caminhar sozinhas e então não voltar ao seu estado original socioeconômico, não é isso? Porque veja bem, nós a cada ano o ano passado foram 248 novos diagnósticos. A Abrace, ela não tem muita condição de crescer, até porque, imagina, nós já temos hoje cerca de 1.000 crianças, que significa 4.500 pessoas, mais ou menos. E nós temos, né, um limite operacional também, né? Então, nós temos que fazer com que essa pessoa saia para dar lugar para outra que está chegando, precisando do tratamento. Então, o nosso objetivo é capacitar essas pessoas com curso de empreendedorismo, de cooperativismo, e no momento adequado a gente colocá-los para ter sua própria cooperativa. Motivá-los, né? Incentivá-los, mostrar que é cooperativismo e como acontece, né? Porque hoje eles estão sob a guarda da Abrace. A Abrace tem a estrutura, tem todo o apoio logístico, é da instituição hoje. Agora, em relação ao que, vamos dizer assim, o que vocês fazem em termos de logístico, em termos de programas, vocês não têm renda, vocês vivem de doações. As empresas do Distrito Federal, a sociedade, como é que é feito isso? Então, nós trabalhamos assim com muito profissionalismo, né? Transparência, ética, sempre foi a nossa linha de conduta e não pode ser diferente. Eu acho que, principalmente hoje num país tão corrupto como o nosso, você tem que dar bom exemplo de ética, e aí você vê como que a sociedade hoje valoriza isto e está buscando isso, que nós não temos dificuldade nenhuma para conseguir apoio. Seja apoio da sociedade, de empresas, do governo, dos parlamentares. É tão lindo hoje o que nós conseguimos fazer num evento nosso, em um palco de um evento em acontecimento. A gente consegue juntar parlamentares
de oposição. Não existe isso na solidariedade. Quando você faz um trabalho sério, você consegue harmonizar, né? É uma coisa muito linda. E então nós conseguimos um apoio, de uma forma geral, de empresas, só que empresas, elas não querem custear, elas não querem colocar recursos que vai para gasolina, que vai para alimento. Isso, a sociedade civil é que doa R$10, R$20, a sociedade é que mantém a Abrace. Então, na verdade, qualquer doação é muito bem-vinda. Qualquer doação. As pessoas podem doar objetos de casa, sofá, geladeira, fogão, essas coisas usadas. Aquilo que você tem em casa que não está sendo útil para você, repassa para a instituição repassa para a família. Colchão, agasalho, brinquedos, alimentos, remédios. Perfeito. Tem gente que teve um parente, né, que se curou, que foi a óbito, sobrou medicamento, ela repassa para a gente. A gente repassa para a equipe médica que vai definir esse pode, esse não pode ser usado. Agora, Hilda, vocês estão construindo também, ao lado do Hospital de Apoio, um novo hospital, que é o Hospital da Abrace, não é isso? Esse. É um hospital em parceria com o GDF. O GDF cedeu o terreno e a Abrace está construindo. É o Instituto do Câncer Infantil e o Hospital Pediátrico. Esse hospital, aqui uma maquetezinha, né? Nós vamos estar oferecendo toda a parte de apoio para o tratamento do câncer. Não tem como tratar o câncer como unidade isolada. Ele precisa de todos os especialistas, do neurologista, do pulmonologista, de todas as especialidades. Então, esse hospital, ele terá uma capacidade para 151 leitos e 31 UTIs. O que acontece hoje? O câncer hoje é tratado dentro do base em 2 enfermarias na pediatria. O centro cirúrgico do base, ele atende a população do Distrito Federal, o centro cirúrgico, a UTI, é para a população. Então, tem, vamos supor, 6 leitos de UTI, tem uma pessoa de 80 anos, tem um pai de família de 40 e tem uma criança de 2 anos com câncer. Tem que escolher um deles para ir para a UTI. Qual que você acha que vai? Normalmente se escolhe o pai de família. Né? Ele tem 40 anos, ele é produtivo e tem uma família que depende dele. A criança, né, tem 2 anos, o idoso tem 80, se escolhe um. Infelizmente, e esse hospital, então, vai ser para dar todo esse suporte? Esse hospital ele vai garantir o tratamento adequado, com qualidade, vai ser um hospital moderno e está sendo construído com o apoio da sociedade. Ok. Hilda, foi muito bom conversar com você. Eu espero que a sociedade se sensibilize e realmente ajude um pouco mais a Abrace. E eu espero você em outros programas aqui. Eu agradeço esse espaço, agradeço a você, Kátia, por esse momento, né, da gente estar podendo falar um pouco do nosso trabalho. Isso. E agradecer a mídia que nos apoia, agradecer a sociedade de uma maneira geral, os parlamentares que sempre têm nos apoiado, ajudado aí a gente a levantar recursos do orçamento. Isso é fantástico, isso é muito bom e mostra como Brasília é solidária. É isso mesmo, nós temos que nos dar as mãos e ajudarmos a quem precisa, né? Ok, obrigada. Eu acabei de conversar com Hilda Pelizza, ela é presidente da Abrace. Se você quer participar do nosso programa, aí vai o nosso e-mail, tvdistrital@cl.df.gov.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá.